A paz do Senhor, amém? É com muita alegria que eu estou aqui novamente, agora precisando de um pouco mais de apoio, né, para subir, mas com o coração feliz, alegre, porque o Senhor, Ele é quem nos coloca em pé, renova as suas esperanças em nós a cada dia, a cada manhã. E por isso eu estou muito feliz. Amém? A gente pode ficar em pé um pouquinho só para ler a palavra do Senhor. Está no livro de Romanos, capítulo 12, de 2 a 5. Romanos 12, de 2 a 5. Amém? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim, como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Eu queria fazer uma coisa que normalmente eu não faço, mas citar aqui Colossenses 1,18, que diz assim: e Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Amém? Podemos nos sentar. Para quem é fisioterapeuta e anatomista, esse texto é um prato cheio, porque fala de corpo de Cristo, fala da cabeça, dos membros, e a gente não tem como não ter um olhar diferente, né? Porque se aproxima daquilo que a gente entende. A Bíblia, ela assim, é um texto para todos, né? Todo mundo vai se identificar com alguma palavra de uma forma especial, de uma forma diferente, porque Deus, Ele usa aquilo que a gente tem no dia a dia, de prática, para que a gente possa entender os mistérios que Ele deseja nos revelar. Amém? Então, a meditação desse texto começou assim. Primeiro, eu estava vivendo um momento, eu não sei se vocês já viveram assim. Vocês já viveram aqui um momento em que vocês sentem que a mente de vocês está sendo atacada? Já? Ou sou só eu? Eu me sentiria melhor, assim, sabendo que não é só comigo. Existem momentos na vida da gente, mesmo a gente sendo crente, mesmo a gente sabendo quem é o Senhor, que a gente tem fragilidades. E o meu momento tem sido, né, como vocês sabem, um momento de muita fragilidade. Então,
não é vergonha nenhuma, e eu estou entre irmãos, e por isso eu me sinto, como fala, confortável em dividir isso com vocês. Eu vivi esse momento de muitos ataques, né, na minha mente. Coisas do tipo que a gente já ouviu aqui hoje, porque o Senhor, Ele vai revelando antes mesmo da palavra, né? Como o irmão falou, né, o irmão Davi. Tá vendo? A gente nem tenta esconder que Deus se revela, né? E foi exatamente isso. Eu falava, eu não vou ficar pregando. Me dá vergonha lá na frente, as pessoas ficam me olhando com dó, com um jeito diferente. Como que eu vou falar, Senhor, que o Senhor cura? Olha para mim, né? E coisas do tipo, acabou para você, não tem mais jeito, né? O que você vai fazer na obra do Senhor daqui para frente? Olha o tanto de coisa que você fazia. E agora? Esse foi meu momento de muita dor e de muita angústia, porque se tem um lugar onde Satanás gosta de atacar, e eu, como participante aí de uma escola de teologia um pouco mais tradicional, demorava para entender que isso acontece. Mas é na mente. Porque na mente está tudo aquilo que o Senhor nos revela. A mente somos, a nossa mente, quando não entregue a Cristo, ela pode se tornar um lugar muito tenebroso, muito sombrio. Mas eu fui buscar na palavra, porque a diferença de nós conhecermos o Senhor não é que nós não teremos aflições, é que nós sabemos onde buscar quando a tivermos. E eu fui buscar na palavra. Falei, Senhor, eu não quero mais ser atacada dessa forma tão cruel, que me faz sofrer tanto, que me tira a alegria, que me rouba a esperança. Se revela para mim. E eu vou dividir com vocês hoje, diferente de outras pregações, um pouco do que o Senhor ministrou no meu coração, de uma forma muito íntima. Como eu falei, né, eu sou fisioterapeuta, me especializo em anatomia. E eu li esse texto e ficava tentando entender de forma científica, né? Como isso acontece? Como que a gente transforma a mente? Como que é possível, Senhor? A palavra no grego é metanoia. É uma mudança profunda de mente. E aí o Senhor me ilustrou de uma forma que é o meu dia a dia. E eu vou pedir para colocarem uma imagem, não se assustem. É uma imagem que parece muito difícil, mas ela é simples. Seguiram? Então, dá para todo mundo ver? E o que eu gostaria que vocês vissem nessa imagem é a mente. Olha lá como é o nosso cérebro. Dá para ver? E tem vários fiozinhos descendo amarelos aí, não tem? Esses são os nervos. Essa é a forma como o cérebro se comunica com o corpo. Parece difícil, e neurologia é algo muito difícil. Longe de mim me aprofundar aqui,
mas foi uma imagem que o Senhor trabalhou comigo, e eu tenho certeza que vocês vão entender. Como a mente está ligada ao corpo, é desse jeito aí. Né? Tem uma porção de nervos, o pessoal conhece bem. Sempre que eu vou atender alguém, fala assim, eu estou com dor. Como que é que o pessoal muda o nome? No asiático. Nervo asiático. Né? É um desses nervos. Né? Na verdade, é um acúmulo de neurônios que formam um nervo, e cada nervo desses faz uma coisa específica. Por exemplo, tem um lá que vai mexer o braço, a mão, e assim, só para a gente entender. Mas, Deus falou comigo assim, Sandra, quando você, e olha só, quando você vai colocar a mão numa panela quente, quem cozinha aí, que você vai tirar a boca do fogão para lavar depois que cozinhou e esquece que está quente. Quando você encosta, o que o corpo automaticamente faz? Tira a mão, não é? Então, presta atenção nisso que é muito importante. É fundamental para a gente entender essa palavra. Tudo o que o corpo sente sobe para a mente. Entende? É um sinal. Eu sinto uma dor aqui, vai subir lá para a mente. E tudo vai ter uma resposta da mente. Então, presta atenção numa coisa. Se nós somos guiados por nossa própria capacidade, se é a mente que está ali em cima é nossa, tudo que sentirmos terá uma resposta nossa. Então, a gente briga com alguém e responde na hora. Tem gente que é meio barraqueira assim, que chacoalha o ombro. Você já viu? Né? É bonitinho. Não leva o desaforo para casa. Não é assim? Quando nós somos guiados pela nossa própria mente, nós agimos assim. Encosta lá a mão no fogo e fica muito bravo, não é? Mas o fundamental, o Senhor me disse assim, só existe uma forma, Sandra, de mudar a mente. Você tem que deixar o comando. E quem tem que estar no comando da sua vida, na sua mente, é o Senhor Jesus. Sou eu. E tá bom, mas o Senhor, Ele está na minha mente, então. De que forma? O corpo de Cristo sou só eu? O corpo de Cristo é só a Shalom? Não. Não existe mudança de mente se não for em comum. Só existe um jeito de eu deixar o comando da minha vida e seguir o cabeça, o mestre, e estar inserida no corpo. Pois tudo que o corpo sente, o Senhor responde. Vocês entendem? E a resposta é sempre um movimento. Olha só, até meu marido me deu um exemplo, que ele foi pegar uma caixa
e a caixa caiu da bancada. E ele pensou, em milésimos de segundo, colocar o pé embaixo da caixa. E, ao mesmo tempo, ele puxou o pé debaixo da caixa. Porque ele sentiu a dor antes da dor acontecer. Presta atenção. É assim a nossa relação com o Senhor. É assim o jeito que o Senhor tem. Tudo aquilo que sentimos, a dor, o calor, o frio, a solidão, a tristeza, a angústia, terá uma resposta de movimento. Um movimento do Senhor ao nosso favor, ao nosso respeito. Quando? Sempre. Sempre. Mesmo que a gente não entenda. Ah, então tá. Aconteceu, mas não aconteceu da forma que eu queria. Aconteceu da forma que o Senhor sabia que era melhor. Eu ouvi um testemunho esses dias de um rapaz falando de um pastor, falando que ia alugar o salão de uma igreja, e um membro lá da igreja falou que ia comprar o salão. E ele ficou extremamente feliz, saiu do lugar, e Deus falou assim para ele: você não vai perguntar a minha opinião? E ele falou assim: tá bom, né? Então tá. O que o senhor acha? Não aceita? Pare e pensa. Olha, é o corpo. Olha lá o corpo. O corpo sentindo e a mente respondendo. O corpo sentindo e a cabeça movimentando ao nosso favor. Ele ficou muito triste, muito frustrado, pagando o aluguel do prédio. Passou 6 meses, o rapaz foi preso pela Polícia Federal e todos os bens que ele tinha foram apreendidos. No momento, não parecia o melhor. Você entende? No momento, pode ser que não pareça que é o melhor, mas eu creio que tudo colabora, tudo colabora para o bem daqueles que amam ao Senhor. E tem gente que ama a Deus aqui? Tem gente que ama o Senhor nesse lugar? Irmãos, essa revelação me deu um ânimo para viver. Porque, primeiro, hoje, eu me sinto inserida no corpo. Graças a vocês. Graças a vocês. Eu me sinto parte. E eu sinto assim, por exemplo, uma das coisas que me dói muito é o fato de eu não conseguir levantar os braços. Ah, como eu queria poder glorificar o Senhor. Mas, olha, levantem os braços o mais alto possível. O mais alto possível. Vocês são meus braços. E eu me sinto feliz por ter pessoas que levantam os braços por mim. Porque nós somos corpo. E ser corpo não é ser shalom. Shalom é só uma célula do corpo de Cristo. Existem os irmãos lá na China, né? Que são o corpo de Cristo. Existem os irmãos das igrejas mais tradicionais, das igrejas com costumes e hábitos diferentes dos nossos. São células do corpo de Cristo. O corpo é pulmão, coração, né? E olha que alegria. Pega o braço do seu irmão aí do lado. Você vai levantar o braço dele. Levanta. É corpo. Você entende?
O que um sente, o outro sente. A dor é compartilhada, mas a alegria também. E por isso eu posso me alegrar. E às vezes, é fácil conviver? Não, gente. Não é fácil, não. Porque às vezes o cara que é chamado para ser célula do pulmão quer ser coração. O do coração quer ser baço. O outro quer ser fígado. E assim vai. E a gente tem que conviver com as diferenças de funções, de comportamento e de jeito de se relacionar com o cérebro, com a cabeça. Cada um tem uma forma individual nesse contexto de corpo. E eu sei que Paulo, ele não escreve isso à toa. Antigamente, essa mesma analogia era usada para falar pelos filósofos. Eles usavam para falar: Deus é o cabeça e o universo é o corpo. Quando Paulo traz isso para a igreja, eu tenho certeza que ele tem conhecimento de anatomia. Tem que puxar a sardinha para o meu lado, né, pastor? Mas eu tenho certeza, porque a analogia é perfeita. Claro que foi inspirada pelo Senhor, mas Paulo era um homem de conhecimento. Ele conhecia filosofia, matemática e, com certeza, anatomia, que era uma coisa comum da época. E quando ele fala aí, ele estava falando exatamente disso, da nossa dependência da mente, do quanto a mente vai agir em nosso favor. Vocês já perceberam? Quando você está em algum lugar meio distraído, chega alguém meio assim perto de você, você não percebe uma presença? É uma proteção do corpo. É a mente, é a cabeça. Da mesma forma que o Senhor sempre nos avisa dos perigos. E é dessa forma, coletiva e individual. Mas, Sandra, aquele meu irmão é tão difícil, é tão amargo, você não sabe. Às vezes ele foi chamado para ser vesícula. Vesícula é amarga. Lá na anatomia, a gente fazia piada de aluno, né? Eu falo, era especialização, mas aluno é sempre aluno. Quando a gente pegava o professor muito ranzinza, a gente falava assim: esse tem, no mínimo, umas 3 vesículas. Às vezes não é culpa dele. Perdoa o seu irmão ranzinza. Ele foi chamado para ser vesícula. E a vesícula é importante, tanto quanto o pulmão, tanto quanto o coração. E tudo isso funciona em harmonia para que o corpo de Cristo seja reconhecido por aí. Quando você andar por aí, as pessoas vão te olhar e falar: lá vai o corpo de Cristo. Que jeito é esse de andar diferente? Que alegria é essa, em meio a tanta dor, em meio a tanta tristeza? É o corpo de Cristo se movimentando. É o corpo de Cristo se movimentando em perfeita harmonia. Por quê? Porque Ele é o dono de todo o movimento. Deus é movimento. Tudo que tiver muito paradinho não tem a ver com o Senhor.
Deus é movimento. Amém? E não tem coisa pior para o corpo que as doenças autoimunes. Vocês já ouviram falar? São doenças em que o corpo ataca o próprio corpo. Nada adoece mais o corpo de Cristo. Nada. Porque juntos nós guerreamos a mesma guerra. Agora, quando há divisão, o corpo enfraquece. Quando o próprio corpo ataca o corpo, é uma das piores doenças para se combater. Porque toda vez que você trata uma doença que faz parte do seu próprio corpo, muita coisa boa morre junto. É assim com o câncer. O câncer é uma célula do próprio corpo que ficou doida, enlouqueceu, não sabe mais qual a sua função no corpo. Então, irmãos, presta atenção. Não seja um tumor. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Da melhor forma possível. E a cada dia, a cada instante, não é fácil conviver, mas é necessário para que Cristo possa ser a nossa mente. Amém? Você pode glorificar o Senhor. Porque Deus é amor, e uma igreja vencedora, uma igreja que vence as batalhas, as lutas, é uma igreja que tem Cristo como mente, Cristo como cabeça. Amém? Glória a Deus. As vesículas podem bater palma, o pulmão, o coração, porque o nome do Senhor é bom. E eu só queria encerrar agradecendo, porque eu sei que eu caí há um mês atrás, quebrei a perna, terceira vez que eu quebro o mesmo pé. E a igreja orou por mim, que eu sei, que eu senti. Eu podia sentir que eu não estava sozinha. Os pastores foram lá em casa, o irmão foi lá em casa, orou por mim, e olha, não era para eu estar andando ainda, mas algo aconteceu. E eu sou fisioterapeuta, eu sei o que eu estou falando. Meu pé desinchou de uma forma, gente, milagrosa. Tá aqui os meninos que não me deixam mentir. Porque é a terceira vez que eu quebro, já tenho know-how. Ele desinchou dessa vez muito rápido. Aconteceu uma coisa estranha. Abriram bolhas de água embaixo do pé e escorreu todo o edema. E aí eu voltei a andar. Era para eu ficar no mínimo 2 meses. Toda a palma, toda a glória, toda a honra seja ao nome do Senhor. Porque eu acredito que meu milagre está começando. Amém. Glória a Deus. Obrigada.